Programa Pai Eterno para todo o nosso querido Brasil, direto de Brasília, trazendo você para o coração do nosso país, pedindo ao Divino Pai Eterno e à Mãe de Jesus e Nossa Mãe, graças e bênçãos sobre o ano que se aproxima, né? Afinal de contas, 31 de dezembro é um tempo de agradecer, mas também de pedir muita paz. E para falar um pouco mais sobre a paz e a necessidade dela na nossa vida, a gente recebe aqui o Padre José Vicente Damasceno, ele que trabalha na Arquidiocese de Brasília e também na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Sobradinho. Padre José Vicente, bem-vindo, que alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço por esse convite, aproveito para dar os parabéns para a rede Divino Pai Eterno, está fazendo esse trabalho tão bonito de evangelizar pelas mídias. Obrigado. Padre, nós, quando falamos de paz, a gente lembra primeiro de Jesus, né? Lembra um pouco para as pessoas que estão em casa, qual o papel que a paz ela desempenhou na pregação de Jesus? Bom, Jesus traz exatamente uma prática da construção da paz diferente da prática da paz do mundo. O mundo pensa que a paz é fruto de uma articulação sociopolítica, econômica, que também é importante. Mas Jesus vem trazer uma paz absolutamente diferente. Não é à toa que está nas bem-aventuranças, né? Lá, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Veja que a promoção da paz, ela é ao mesmo tempo uma consequência da presença de Deus na humanidade. Se nós olharmos e lembrarmos da ressurreição do Senhor, quando ele visita, ele aparece aos apóstolos, é a primeira fala de Jesus com todo o colégio apostólico. A paz esteja convosco. Porque a paz, nesse sentido, ela difere da lógica de paz do mundo, porque ela se baseia exatamente na presença de Deus no tempo, na história, e ao mesmo tempo como consequência da misericórdia de Deus. Lembremos que antes nós temos aqui o mistério da encarnação, da paixão, da morte, da ressurreição. Aí Jesus pode dar a paz. Por quê? Porque o homem foi reconciliado com Deus. O homem foi restabelecido na unidade com Deus. E a paz verdadeira, permanente, ela só é possível quando Deus se faz centro da humanidade. Quando Deus é a fonte originante das relações, das interações, dos projetos de construções. Por isso que nós temos que ter muita clareza. A proposta de paz do mundo, ela se difere da proposta de paz do cristianismo. A proposta de paz do mundo, ela está baseada naquilo que o humano pode fazer. Na dimensão econômica, na dimensão política, mas desconsidera o elemento constitutivo e permanente que é a presença de Deus. Agora, existe essa diferença, o senhor estava falando e ao explicar tão bem esse detalhe importante da paz que o próprio Jesus nos dá e da paz que o mundo oferece, essa diferença, né? Como é que a gente pode entender essa paz do mundo, que às vezes é uma paz que simplesmente é uma paz de não guerra, de não conflito, com a paz que Jesus vem a nos oferecer? Então, primeiro que é bom nós lembrarmos que a pessoa de Jesus é o príncipe da paz, ele é a fonte da paz. E a diferença essencial está, a paz do homem está na satisfação dos desejos psicofísicos, na satisfação dos prazeres, e aí tem-se um risco muito grande. Desconsiderar aquilo que contraria o projeto de Deus. A paz do mundo, sem se adequar à proposta e o projeto de vida e o projeto de salvação de Deus, ela sempre vai ser limitada, frágil, vulnerável, incapaz de planificar o coração humano. E é bom a gente lembrar que a paz também, ela se identifica com felicidade. E aí eu retomo a grande diferença. Felicidade para o mundo é ter dinheiro, poder, prazer, fama. Felicidade na lógica cristã é ser amado.
e é ser capaz de amar. E é esse amor de Deus revelado na encarnação, na paixão, na morte e na ressurreição e planificado em Pentecostes é que dá ao cristão uma certeza de que essa paz ela é duradoura, ou seja, ela ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Ela nos leva à eternidade. Lembra sempre que paz ela não é fruto de uma lógica meramente humana. E aí nós podemos observar, o mundo nunca vai encontrar a paz para além da ausência de guerra ou de conflitos, se não tiver Deus como centro da vida social, econômica, política. Os estados podem colocar todos os exércitos nas ruas e nunca terá paz se não tiver no homem um sentido mais amplo da vida. Porque o mundo vive num vazio existencial tão profundo que ele quase que provoca a existência da violência. Provoca a existência, por exemplo, das drogas. Por quê? Para preencher um vazio existencial que é a ausência de paz, porque é a ausência de Deus. E se é a ausência de Deus, o homem pode ter satisfações, o homem pode ter algo que, de certa maneira, circunstancialmente o realize, mas nunca o planifica. E a felicidade está na planificação. Por isso que felicidade se difere de prazer. Prazer é momentâneo, circunstanciado, limitado, frágil, enquanto felicidade é permanente. Agora, atenção aqui que é bom a gente lembrar. Paz não é ausência de conflito ou de dor e sofrimento. Você pode ter paz quando tem sofrimento. Você pode ter paz quando há conflito. É você não confundir a paz com aquilo que o mundo propõe como paz. Mas alcançar a paz querida, anunciada por Jesus, presentificada por Jesus, seja na história, seja nos sacramentos, seja na palavra, seja na revelação, na vida de oração, na vida sacramental. Agora, padre, o senhor falou de paz e eu me lembrava de uma realidade até da própria espiritualidade que a gente fala muito, da gente buscar e encontrar a nossa paz interior. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o cultivo e esta realidade da paz interior, para que as pessoas que nos acompanham possam também fazer esse caminho. Muito bem. É uma questão muito propícia para a vida real do dia a dia, né? Porque, na verdade, a paz interior, ela não é uma fuga da realidade existencial. Ela é um aprofundamento na relação nossa com Deus. A paz interior, ela não é uma acomodação da vida, não é uma alienação da vida. É o contrário. A paz interior, ela, além de não ser fuga da história, não ser fuga do tempo nem do espaço, mas é uma penetração no profundo do ser humano, aonde Deus se encontra. Aonde Deus colocou o rastro dele, que é a imagem e semelhança. Seja estruturada na inteligência e na vontade, como também seja estruturado na relação dialogal com Deus. Então, veja bem, você pode perguntar, mas padre, concretamente, como é que eu alimento a minha paz espiritual? É muito simples, a igreja apresenta para nós um tripé extraordinário. A espiritualidade, ou se quisermos, né, essa paz interior, ela é construída a partir da escuta da palavra, como Maria, que escuta a palavra, acolhe a vontade, obedece a essa vontade. Segundo, aquilo que a igreja nos propõe, os sacramentos da igreja. E lembra que a igreja tem alguns sacramentos que, aliás, todos os sacramentos, melhor dizendo, eles geram a paz, porque eles presentificam em nós o Espírito Santo. Aonde há o Espírito Santo, há a paz. Aliás, diga-se de passagem, a paz também é fruto desse amor infinito de Deus enviado pelo Espírito, dado no Espírito Santo. Então, primeiro ponto, aprender a escutar a palavra de Deus. Seja a palavra de Deus na Escritura, seja a palavra de Deus nos acontecimentos, seja a palavra de Deus na tradição da igreja, a palavra de Deus não só como Escritura, mas a palavra de Deus como os ensinamentos que a igreja nos propõe, a partir da tradição e a partir do magistério. Além dessa escuta da palavra, é o alimentar-se sempre que possível dos sacramentos.
seja o batismo até a unção dos enfermos. Em todos os sacramentos, a igreja concede a nós um aprofundamento na paz. Repito, paz aqui identificado como um encontro entre o divino e o humano. E a espiritualidade deve nos levar a isso. E o terceiro aspecto é conviver com os outros. Pois é, e eu ia perguntar para o senhor sobre essa dinâmica de construção. Porque quando a gente olha ao redor e se vê diante de momentos de mudança, de fechamento de ciclo, começo de novos ciclos, né, como nós estamos vendo agora, eu acho que esse é um anseio quase que geral. Todos nós queremos paz. Mas a gente precisa entender que a paz, ela precisa também ser construída, né? E como é que nós podemos nos tornar construtores da paz? Veja que é interessante isso, porque nós temos uma tendência a uma perspectiva mágica das coisas. É esperar que a paz caia pronta, caia pronta, ou compra no supermercado, né? É verdade. Por isso que shopping é muito atrativo. Tudo que você quer, você vai lá e compra. Vai lá e compra. E a espiritualidade, ou a fé cristã, ela não pode ser reduzida a essa perspectiva de supermercado. Ela não é mercadoria, ela é experiência. E a experiência passa exatamente por essa consciência de progressividade, de continuidade e de corresponsabilidade. A responsabilidade humana pela vida na paz, ela é tão importante quanto a responsabilidade de respirar. Se você não respira, você morre. Se você não entra na relação com Deus pela vida de oração, pela escuta da palavra, pela convivência fraterna, não há como deixar a paz ser construída. E aqui é um ponto importante. A paz, ela não é construída somente pela lógica do humano. Ela é também dom de Deus. E aqui, como dom de Deus, exige o acolhimento da pessoa, não necessariamente a compreensão. É interessante, o mistério não é para ser compreendido, é para ser acolhido. Contemplado, assumido, digerido na mente, no coração, nas relações com as pessoas. Por isso que o terceiro ponto do tripé de palavra, sacramento, é a convivência com os irmãos. Se eu não convivo com os irmãos, eu não tenho como ratificar se eu escutei a Deus e se eu escutei o Deus verdadeiro. Perfeito. Porque tem outro problema. Em virtude de um mundo ser marcado por uma pluralidade de religião, se criou uma tentação, ou se tem uma tentação de construir um Deus muito personalizado e não um Deus verdadeiro, o Deus da história, o Deus de Jesus Cristo, o Deus de Israel, o Deus dos anjos, dos santos, da Virgem Maria. Agora, é interessante porque o senhor falando de paz, até relacionando com esse tempo que a gente viveu de pandemia, muitos de nós, ao contemplarmos cidades, ao contemplarmos países inteiros que paralisaram atividades, nós vimos aquele paradão, né? Pouca gente nas ruas, muitos lugares fechados, mas isso não significava que as pessoas estavam em paz. Pelo contrário. Às vezes, se é nessa, entre aspas, nesse paradão e nessa paz aparente que é ausência de movimento, foram os momentos que mais aumentaram. O suicídio, a separação de famílias. Os conflitos. Porque as pessoas até dizem de forma equivocada que o fechamento gerou muita proximidade das pessoas. Na verdade, essa aproximação das pessoas evidenciou um grande distanciamento, que é fruto da ausência de paz. Porque a paz aproxima as pessoas de si mesmo, dos outros, porque nos aproxima de Deus. E eu costumo dizer como é bom a gente encontrar uma pessoa de paz, né? É verdade. Quando a gente encontra uma pessoa que traz paz para a gente quer ficar perto, né? É um alimento, né? A paz também é um alimento. É um alimento, porque é Deus na pessoa. E lembra que a relação interpessoal, ela é consequente desse transitar de Deus, do meu eu para o seu eu. E isso nos une. Normalmente, por que as pessoas dentro de casa gritam umas com as outras? Porque mesmo estando próximas, elas estão distantes. Por isso, quando a gente tem que gritar com alguém, ainda que ela esteja perto, é sinal que afetivamente ela está distanciada de nós. Seja na compreensão,
seja no acolhimento daquilo que está se dizendo. E o Senhor colocou uma coisa muito preciosa, né? Que essa alegria de estar perto de alguém que promove a paz é porque é filho de Deus. Sim, é verdade. E eu vejo que o Papa Francisco, ele tem insistido muito na temática da paz e pedido paz, não só dentro da igreja, mas também entre as nações, para que se cessem os conflitos, diante dos movimentos que a humanidade tem feito. Como é que a gente pode compreender, padre, os apelos de paz do magistério da igreja? Primeiro que essa é a beleza do magistério. A beleza do magistério é dar para a humanidade, ainda que não cristã, não cristianizada, direcionamento. Direcionamento no sentido de fundamento, no sentido de posturas, de atitudes, porque mesmo a sociedade não tendo a clareza sobre o fundamento da paz, que é a presença de Deus, ainda que seja o Deus revelado na revelação cristã, judaico-cristã, mas também Deus se faz presente em outras realidades. E essa é a postura do Papa Francisco, fazer o mundo estar mais próximo de Deus, seja do Deus revelado biblicamente na história, ou seja do Deus experienciado pela a sociedade no seu geral. É claro que a igreja tem clareza de que ela tem o fundamento pleno, completo da paz. E esse fundamento não é outro a não ser a Trindade, né? O Divino Pai Eterno faz presente exatamente esse fundamento da paz. Daí a importância não só como devoção, mas como experiência da presença do Divino Pai Eterno dentro do nosso coração, construindo em nós a relação. Lembra que dos elementos constitutivos da semelhança entre Deus e os homens é a dimensão relacional. E o Divino Pai Eterno faz presente essa dimensão relacional. O Pai é para o Filho é para o Pai e o Filho é para o Espírito e o Espírito é para o Pai. Quando somos criados à sua imagem e semelhança, também nós somos seres relacionais. Voltando à sua pergunta anterior, quando fala como a igreja pode interferir nas questões mundiais, e ela tem a obrigação de anunciar Jesus Cristo. Interferir, eu não diria, mas pelo menos dizer, a verdade está aqui. Isso. E essa verdade é que na Santíssima Trindade nós temos a matriz originante da pessoa humana e o destino da pessoa. Quando Jesus se apresenta como o caminho, ele está exatamente explicitando isso. De onde viemos e para onde vamos. E lembro que o Papa Bento XVI, quando escreve sobre a esperança, ele coloca exatamente nessa lógica. A esperança é sempre algo que é para o futuro. A paz, ela é algo que está com bases no tempo, mas ela só se planifica na eternidade. Ela só vai ser absolutamente permanente na eternidade. O tempo e o espaço não comporta a totalidade do conceito e da vivência da paz, que só vai acontecer quando o homem se relacionar de forma plena e verdadeira com Deus. Padre José Vicente Damasceno, é muito bom ouvi-lo, quero agradecer. Nós estamos terminando 2021, mas eu acredito que em 2022 o senhor vai estar conosco em algumas ocasiões, tenho certeza, viu, padre? Muito obrigado e que Deus abençoe na sua missão e que o senhor tenha um ano de muitas felicidades, realizações, de muita evangelização. Muito obrigado, que Deus abençoe, né, toda essa empreitada do Divino Pai Eterno. Acho que vocês são um presente para o Brasil, para o mundo, né? Quando faz presente essa visibilidade da ação do Pai, que o mundo, que quer tanto fraternidade, esquece que precisa ser filhos do Divino Pai Eterno. Amém. Deus abençoe o Senhor. Amém. E todos os telespectadores da rede. Amém.